isso aí. Como é que anda a sua vida, saúde mental? Você já refletiu sobre isso? O nosso programa sempre traz temas que podem ajudar você a ter mais qualidade de vida. Os transtornos mentais são um problema atual que afeta muita gente no mundo, né? A gente afeta várias idades, culturas e perfis socioeconômicos. Estudos apontam que cerca de 20% da população mundial terão um problema ou distúrbio mental em algum momento da sua vida. A depressão, por exemplo, já é considerada o mal do século e o segundo maior problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Devido a esse cenário, este mês é dedicado à reflexão e à difusão da saúde mental por meio da campanha Janeiro Branco. Então, vamos saber mais detalhes agora com a psiquiatra Dayana Barreto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar falando sobre essa campanha, né, para o pessoal de casa entender do que se trata o Janeiro Branco. O Janeiro Branco se trata de uma campanha recente, relativamente recente, se iniciou em 2014 em Minas Gerais, por um grupo de psicólogos em Uberlândia, para ser mais precisa. Né? Aqui em Natal nós estamos na segunda campanha adotada aqui pelo município, e que ela se refere ao cuidado e à discussão sobre os temas de saúde mental. E por que esse nome, né? Janeiro Branco? A gente fica... Porque a gente sabe que porque tem aí o mês de janeiro foi Outubro escolhido, Rosa, né? O Setembro Amarelo, né? Cada mês agora temos o Janeiro Novembro Branco. Azul, exato. Janeiro já é um mês que a gente considera terapêutico, né? Aquele mês em que as pessoas refletem sobre os planos que vão fazer para o próximo ano, refletem sobre o que fizeram no ano anterior, o que deu certo, o que não deu certo. Já é um mês, naturalmente, que as pessoas estão pensando nessa proposta. E como o fechamento de um ciclo, o fechamento de um ano, nós tentamos trazer um marco temporal para a mudança das nossas próprias vidas também. E o branco porque é uma cor universal, uma cor da paz universal e a junção de todas as outras cores. Dá certo, né? Início de ano, o pessoal tá nessa vibe ano novo, branco, né? Novos planejamentos e tudo mais. Lembrando você aí de casa, também você pode participar do nosso bate-papo aqui através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Você também pode participar ligando 3234-3422 e também tem o nosso WhatsApp 981056955. E aí você pode mandar sua sugestão aqui pra gente, que a gente vai discutir, né? É verdade. E como é que surgiu a ideia de fazer essa reflexão e chamar a atenção para esse assunto especificamente? Como foi bem dito, os transtornos mentais atualmente vêm crescendo bastante. 20% da população, em algum momento da vida, vão desenvolver algum transtorno. O que é 20%? A cada 5 pessoas, uma pessoa vai ter um transtorno mental. Então é fato que ela vai ter, seja... O quê? 20% da população possivelmente terá um transtorno de ansiedade, uma depressão, um transtorno de ajustamento, né? Às vezes acontece algum fato na vida da gente que a gente não consegue se adaptar, não reage muito bem e termina adoecendo, termina sofrendo por causa disso. Então, daí essa importância de discutir com a população geral esse tema. Dayana, e muita gente acha que deve procurar o psicólogo ou o psiquiatra se estiver com algum problema, ou as pessoas ainda têm aquele preconceito, né? Ainda tem aquela questão de que não, psicólogo ou psiquiatra, eu não vou como psicólogo para o psiquiatra porque eu não estou louco ou alguma coisa nesse sentido. Ainda, infelizmente, a gente ainda vê isso. Mas, na verdade, nós estamos aqui para ajudar a resolver, a pensar melhor sobre o sofrimento. Né? Ajudar a passar por algum momento difícil que a gente possa estar passando por algum estressor, por algum motivo. Mesmo que a pessoa não tenha, né, como você falou, alguns desses problemas, né, depressão, algum problema mental, elas devem procurar para se autoconhecer? É importante isso? É bastante importante, porque a gente se conhecendo, a gente percebe aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, aquilo que a gente deve procurar se afastar ou se aproximar, né? A prevenção é melhor remédio, melhor prevenir algum sofrimento do que depois de estar passando por ele e tentar resolver. Verdade. Então, realmente, o objetivo seria resgatar a humanidade da humanidade, vamos dizer assim, a gente realmente se autoconhecer? Exatamente, a humanidade que nunca deveria ter sido perdida, né, na verdade. Mas, às vezes, a gente fica tão envolvido naquela rotina, na preocupação das contas para pagar, levar o filho para a escola e trazer, e aquela rotina toda, e esquece de olhar para a gente mesmo, né, de parar um pouquinho e refletir e pensar naquilo que nos faz bem, que nos torna seres humanos e que nos faz bem, que nos faz mal,
para conseguir viver um pouco melhor, viver um pouco mais feliz, viver um pouco mais em paz. Verdade. Olha, Daiane, atualmente a gente vê por aí, não coma isso, não coma aquilo, né? Sempre muita preocupação em relação ao corpo. Mas é imprescindível cuidar da mente também, né? As pessoas às vezes acabam esquecendo da mente, só cuidando do corpo, né? Só do externo e acabam realmente esquecendo. Você acha que esse número subiu? Subiu bastante. Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente percebe uma pressão, por exemplo, pelo corpo perfeito. Você tem que ser assim, tem que ser assado, né? E às vezes acabamos esquecendo de cuidar daquilo que pode originar os problemas do corpo. Quantas pessoas nós não conhecemos que estou muito triste, vou beber, vou usar alguma droga, pode gerar consequências no nosso corpo, às vezes até irreversíveis, e que poderiam ser prevenidas se nós cuidássemos um pouco melhor da nossa mente. E falando sobre cuidar do corpo, como é que a gente pode cuidar da nossa mente? É simples, não é, né? Não é simples. Mas o primeiro passo é isso que nós estamos fazendo, é conhecer, conversar a respeito do tema, porque isso ainda é um tabu, infelizmente, da nossa sociedade. As pessoas têm receio de falar a respeito de algum problema, de alguma ansiedade, de alguma tristeza, de alguma coisa que esteja acontecendo, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir melhorar esse tratamento é falar. Nós precisamos falar a respeito disso. Então, as pessoas, como a gente comentou, têm essa resistência, né, muitas vezes, de não procurar, né? Elas enfrentam um determinado problema sozinho, quando poderia receber ajuda, né? Elas têm aquela resistência de não procurar uma ajuda, não comentar com alguém, ainda né? Existe aquele tabu de que psiquiatra é só médico para quem está doido, né? Existe ainda esse preconceito muito forte, né? Infelizmente. Mas a gente está aqui para desmistificar tudo isso, né? Para falar que não é isso, gente. Exatamente. É muito importante procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, que as pessoas tenham consciência que às vezes está assistindo aqui a gente, está com algum problema e acha que está perdido, que não tem saída e que não tem solução, né? Mas existem profissionais capacitados a escutar essa angústia, esse sofrimento que a pessoa está passando e ajudar junto com ela. Não vai dar um remédio, um pacotezinho que é a solução dos problemas, mas junto com ela a gente vai conseguir viver um pouco melhor e conseguir passar por esse momento que essa pessoa possa estar passando. Eu gosto sempre de ressaltar, sabe? Sim. Que não adianta você que está em casa aí passando por algum problema, né? Como a Daiane falou, não adianta você ficar só se martirizando, dizendo que tá tudo errado, que nada vai dar certo, mas não é assim, gente. Você tem que se abrir para o mundo, tem que ser realista, não ficar se fazendo de coitado, tendo dó de si mesmo. Procura uma ajuda, né? E vai viver, gente. A vida é só uma, a gente tem que cuidar do problema, né? E aí viver mesmo. É verdade. Bom, a depressão já é considerada um mal do século e o segundo maior problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde. E tem muita gente que sofre ainda com essa situação e não procura um profissional, né? Que dica você dá para o pessoal aí de casa? Se está passando por algum momento difícil, realmente acha que está com depressão? Porque às vezes a gente acha que é apenas uma tristeza que vai passar, mas que realmente a gente precisa prestar atenção, né? Exatamente. Esse é basicamente o X da questão. A pessoa acredita que não, aconteceu algum problema, eu estou com essa tristeza, mas já passa. E vai piorando e não vai passando, mas ainda assim elas tendem a acreditar que não, vai passar. E por esse medo, esse preconceito de procurar um profissional qualificado, acaba até agravando o quadro e tornando até mais difícil o tratamento. O ideal é, você tem dúvida, você está com essa tristeza e você não sabe se não é, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vá conversar, vá passar por uma avaliação. Aproveitando esse gancho, né, vamos perguntar para a Daiane, que é profissional nisso, você que está em casa, se você tem essa dúvida, qual é a diferença da depressão e a tristeza comum? Até que ponto é tristeza e a partir de qual ponto é caracterizada uma depressão? Muito, muito interessante essa pergunta, porque às vezes a pessoa morreu algum familiar, estou com depressão. Não necessariamente, porque a tristeza é um sentimento que é esperado. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nos deixam tristes e é esperado que você fique triste. Mas é esperado que essa tristeza dure determinado tempo e passe. Né? Perdi o emprego, estou triste. Algum familiar morreu, estou triste, claro. Já a depressão, a tristeza é um dos sintomas da depressão. Tem vários outros sintomas que fariam um diagnóstico da depressão. Mas é uma tristeza mais profunda, uma tristeza que dura mais tempo. A depressão é uma síndrome. Síndromes são patologias caracterizadas por vários sintomas. A tristeza é uma delas, é um deles.
E como é que a gente faz realmente para parar para pensar em que a gente está passando por um momento difícil, mas que a gente realmente deve prestar atenção, né? Como a Luísa falou, até que ponto a tristeza ela é importante, realmente, para que a gente se conheça. Realmente é muito importante realmente a gente passar por esse momento de tristeza para a gente se autoconhecer. Mas como é que é feito realmente, de fato, o diagnóstico da depressão? O diagnóstico é feito numa consulta médica, porque a depressão ela pode confundir com algumas outras coisas, então é muito importante que vá numa consulta, converse através do exame físico e do exame clínico daquela pessoa. Os profissionais capacitados para isso vão diagnosticar se ela tem depressão ou só uma tristeza, só uma coisa mais leve. E quais são os sintomas, assim, as causas da depressão, além da tristeza, como você falou, né? Que a tristeza é uma das causas, né? Um dos sintomas Porque às vezes a gente pode estar depressão. sentindo triste, mas está com depressão, mas não necessariamente eu estou triste. A gente pode ter outros problemas que a gente não Será que tem como sabe, estar em né? depressão e não estar triste? Tem, Ah, tem é? sim. São dois os principais, os sintomas chaves da depressão. Um deles é tristeza. Não é obrigatório ter os dois ao mesmo tempo, basta um. Um deles é tristeza, por mais de 2 semanas, por mais de 15 dias, a maior parte dos dias, quase todos os dias. O outro é a perda de interesse ou prazer pelas atividades que a gente tinha costume de fazer. Eu gostava de jogar bola, eu gostava de ir ao cinema, eu gostava de ler um livro, e hoje isso já não me dá mais prazer, já não tenho mais interesse nisso. São esses os dois principais sintomas da depressão. Além disso, temos outros sintomas como o cansaço crônico, a pessoa fica sem energia, fica sem concentração, né? Em casos mais graves, inclusive, chega a pensar em morrer, a vida perde o sentido, não tem mais... não é só o medo de morrer, mas é o pensamento, o desejo, a vontade de morrer. Algumas pessoas, inclusive, chegam a cometer suicídio por causa disso. E a depressão, ela pode ser genética? Sim, pode sim. As pessoas, elas nascem com uma predisposição a ter depressão. E de acordo com os acontecimentos da vida dela, pode desencadear algum gatilho que abra um episódio depressivo. Mas em famílias que tenham pessoas com depressão, há maior chance de ter depressão nos descendentes. E quais as pessoas mais propensas, né, realmente? Existe um público-alvo? Existe um público que está sofrendo mais? Depressão, os transtornos mentais, de forma geral, são bem democráticos, atinge, como você bem falou, todas as raças, idades, credos e tudo mais. Mas as mulheres são mais propensas, são mais vulneráveis, cerca de 2 a 3 vezes mais do que os homens. E as mulheres em idade fértil. Mas na prática clínica a gente observa que essa idade vem ficando cada vez mais jovem. E os sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças? Pode, por isso é importante procurar um médico, porque doenças, por exemplo, doenças da tireoide, alguns tumores, alguns cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes, todas essas doenças têm sintomas muito parecidos com os sintomas da depressão. E a depressão se manifesta sempre da mesma forma, Daiane? Não. Em algumas pessoas, você pode perceber que elas vão ganhar mais peso, vão comer mais, outras pessoas vão comer menos, perdem quilos em pouco tempo, por perderem completamente o apetite. Outras pessoas dormem muito, outras não conseguem dormir. Algumas pessoas ficam muito lentificadas, falam mais devagar, um tom mais baixo, se movimentam mais devagar, enquanto outras ficam mais agitadas, elétricas. E não é por estarem elétricas que elas não têm depressão. Elas têm depressão ainda assim. Muito bom. E a depressão, ela tem cura? Como que é feito o tratamento? O tratamento é feito de várias maneiras. Uma depressão leve pode ser tratada com um psicólogo através de psicoterapia. E essas pessoas vão remitir com psicoterapia. Já a depressão moderadas e graves são tratadas com medicação ou eletroconvulsoterapia, estimulação elétrica transcraniana e outras técnicas que podem ajudar. E tem pessoas que fazem esses tratamentos e não respondem da maneira que era esperada? Infelizmente, sim. Cerca de metade das pessoas, elas não respondem como nós esperamos. Por isso que hoje a ciência, a gente vê um boom de pesquisas tentando trazer novas substâncias. Aqui é o UFRN, uma pesquisa que eu tenho o prazer de participar, está tentando descobrir uma nova substância para melhorar os sintomas depressivos, para remitir esses sintomas de depressão. Muito interessante. Agora a produção já separou um VT, é isso que a gente pode passar agora para o pessoal de casa conferir o VT sobre o Janeiro Branco, né? Antes tem só mais uma perguntinha, se é comum as alterações de humor em mulheres no transcurso, né, das grandes mudanças hormonais, como a TPM, né, parto ou a menopausa. Sim, é por isso, inclusive, que é mais comum em mulher do que nos homens, né? As variações hormonais, elas podem causar sintomas de tristeza, inclusive depois do parto, depressão pós-parto, que é uma condição
bem grave que merece ser tratada por colocar em risco em vida tanto da mãe quanto do bebê. Muito interessante. Agora a gente vai conferir o VT sobre o Janeiro Branco. Eu sou 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 Janeiro Branco. A gente acabou de ver esse VT aí do Janeiro Branco. Para você que ligou a TV agora, a gente está falando sobre esse mês, né, da conscientização, que é tão importante aqui com a psiquiatra Dayana, né? Mais um mês chave para as pessoas realmente verem, né, a importância de algum tratamento, né, de doenças mentais, ou outras doenças, depressão, como a gente também estava falando, a importância de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo, não só quando você está doente, se você ainda não detectou, né, para você ver se autoconhecer. Vou dizer assim que é mais fácil, né? Justo. Se autoconhecer, né, Dayana? Justo, exatamente. Através do autoconhecimento a gente consegue prevenir, inclusive, que alguns transtornos como ansiedade, como depressão, venham a acontecer. Muitíssimo obrigada aqui. A sua participação, a gente gostou demais de tirar várias dúvidas, né, sobre algumas doenças que podem acontecer com qualquer pessoa, como você falou, tem o percentual, é comum, gente. Então, a melhor maneira é se tratar, não tem que haver preconceito, nada disso. Procure um profissional e seja mais feliz. Para finalizar essa nossa entrevista tão bacana com você, eu quero primeiro lhe agradecer, é claro, por estar aqui, por essa simpatia toda que você tem. Obrigada. E deixa um recado para o pessoal que está em casa. Pessoal, qualquer sofrimento que vocês tenham, qualquer tensão, qualquer angústia que vocês tenham, vocês não precisam passar por isso sozinhos. Existem pessoas, existem profissionais capacitados a ajudar vocês a passarem por isso. E sobre o Janeiro Branco, no final do mês, no último final de semana, dia 28, a UFRN, junto com a EBSER, está promovendo lá no Parque das Dunas um encontro com rodas de conversas, com encontros musicais, com o estímulo à atividade física, que também é muito importante para a nossa saúde mental. Gostaria de convidar todos que possam comparecer às 7 horas da manhã do dia 28 de janeiro, lá no Parque das Dunas, para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Bacana, obrigada, viu, Dayana? Eu que agradeço. Até a próxima.